Em Gênesis, no capítulo 11 e no verso 9 está escrito: Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e ali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Queridos, esse verso, eu quero usar esse versículo, e especificamente tratando sobre a confusão das línguas, certo? E eu quero aplicar esse versículo a um pequeno testemunho que eu vou contar para vocês agora. Eu não vou aqui pregar sobre a Torre de Babel, sobre o propósito do homem, que o contexto vocês sabem qual era, que o homem queria fazer o seu nome maior do que o de Deus. Daí veio a confusão das línguas. Dali foi que surgiu, dali em diante, as línguas. E hoje nós temos aí o inglês, o português, o francês, o espanhol, o árabe, o hebraico, o grego, enfim, o Wolof, o Mandinka, o Fula, enfim. Hoje o mundo todo tem essa confusão de línguas e nós cremos, certo? Tendo a Bíblia como nosso manual de instrução, nós cremos que tudo surgiu ali em Babel. Bem, mas o que eu quero contar para vocês, dentro dessa nossa comemoração desses 5 anos, né? E por esses dias nós fizemos 5 anos que estamos aqui na Gâmbia. E um fato interessante na nossa vida missionária aqui na Gâmbia, eu quero compartilhar com vocês. Eu vou estar por esses dias compartilhando pequenos testemunhos através de imagem e também de vídeo. Hoje, certo, eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês concernente à nossa língua, o idioma que é o inglês. Automaticamente, esse conteúdo hoje, esse vídeo, ele é um testemunho que traz um ensinamento, um aprendizado para a gente que temos a chamada missionária. Buscar o conhecimento, buscar crescer, aprender uma língua, mesmo antes de ser enviado para o campo, como também esse vídeo traz um mico. É um mico. Eu estou aqui me expondo, contando os meus micos, certo? E esse de hoje que eu vou contar, ele é bem interessante. Eu quero compartilhar com vocês, certo? Desse meu aprendizado com a língua inglesa, certo? Quando eu cheguei aqui. E vou deixar cá um mico. Veja só, querido, a confusão quando nós não entendemos a língua e não entendemos um contexto, o contexto cultural. Há uma grande confusão. Então, você que tem uma chamada missionária, você vai ouvir esse conteúdo, esse vídeo, certo? Esse meu testemunho, essa narrativa, vai ouvir tomando a lição para você estudar a língua para qual país você já sente que irá, e também para você sorrir um pouco conosco diante do meu mico, do mico que eu paguei quando eu cheguei aqui. Bem, primeiramente eu quero fazer menção aqui do servo do Senhor, que já dorme do Senhor, que partiu para a glória, Pamané. O Pamané, um homem de Deus, já está na glória, já está em casa com o Pai. Ele que pastor, missionário, foi quem nos recebeu aqui no país de Gâmbia. Ele que nos recebeu aqui no país de Gâmbia, nos deu todo o suporte durante vários meses. Eu sempre disse que antes de conhecermos aqui a Assembleia de Deus em Gâmbia, nós estivemos congregando na Igreja de Cristo por 3 meses. A gente não conhecíamos aqui, não sabíamos sobre a Igreja Assembleia de Deus. Enfim, o Pai Mané nos deu suporte em tudo. Ele e a família dele. Até hoje, eu até destaco aqui, nessas nossas comemorações de 5 anos, o apoio que eles nos deram e nos dão. Nós não perdemos o vínculo com a família de Pamané, certo? Na semana passada, o filho dele, o Benjamin, esteve aqui conosco. Sempre vem aqui em casa, sempre estamos em contato. Mas enfim, foi ele que nos deu suporte. Queridos, e eu lembro, sábado passado, hoje é segunda, o dia que eu estou gravando esse vídeo é segunda. Sábado passado, 28, nós entramos em Gâmbia. E aí fomos procurar, houve um contratempo na casa que foi alugada, mas enfim, fomos procurar um lugar para dormir à noite. Veja só a questão linguística, a questão da língua inglesa e a cultura brasileira. Veja só. Quando nós chegamos aqui, veio comigo um pastor do Senegal, um missionário, veio nos deixar. Veio deixar aqui em Gâmbia. E quando chegamos aqui, fomos atrás de um lugar para dormir. Ficamos alguns dias até sanar a problemática que foi criada concernente a onde iríamos morar. Amados, e nós procuramos, rodamos,
E perto da meia-noite, parece até o versículo, perto da meia-noite, o amado Santo Pai Mané nos levou para um determinado lugar, certo? Um prédio enorme. E quando chegamos nesse prédio, nós adentramos, certo, no pátio do prédio, que iríamos alugar um quarto para ficar, lá estava escrito uma placa enorme, motel. Irmãos, eu não esqueço nunca mais. Esses dias eu estava lembrando com o Giz e a gente dando gargalhadas, né? Gargalhadas mesmo. E estava lá o nome, motel. Quando eu vi o nome, eu disse, meu Deus do céu. Botei a mão assim e disse, meu Deus do céu. Eu não acredito não. Depois de tudo que nós já passamos hoje, os constrangimentos, os contratempos, meia-noite, louvo uma pequenininha com a bonequinha no braço assim, ainda lembro. E agora eu estou dentro de um motel, estou no motel. Aí eu chamei o pastor que estava comigo, mostrei lá a placa. Meu irmão, onde vem parar? No motel. Ele olhou e disse, ele lá fala francês, não é inglês. Ele olhou, aí disse, meu Deus, onde é que nós estamos? Aí olhou assim, né? Pá, Mané, como é que o Senhor pega uma família que está chegando agora? Uma família brasileira, crente, um pastor. Isso o pastor falando com o Pai Mané, se referindo a nós, né? Com uma criancinha e traz para um motel. Traz para cá, para um motel. Aí eu olhei e disse, pois não é, Pai Mané? Isso se faz, isso não é coisa para crente. Irmão, Pai Mané, ele só fez isso aí. Baixou assim a cabeça e ficou. Ele ficou procurando o que responder com aquela situação. Aí ele parou, bem calmo, bem tranquilo. Ele olhou e disse assim, e não pode não? Não pode não? Aí eu olhei, pode não, Mané, como é que um crente vai para um motel? Aí ele disse, aqui pode. Aí eu fui assim para ele, aqui pode? Ele disse, pode, eu disse. Aí eu comigo mesmo assim, falando um pouco baixo, disse, aqui o negócio é desmantelado. Os crentes vão para motel. Aí o outro, não, Mané, pelo amor de Deus, isso é pecado. Ele disse, e é pecado? Aí ele disse, ele disse, santo, ele chamava de santo. Ele disse, santo é vivendo e aprendendo. Até hoje eu não sabia que ir para motel era pecado. Ele disse, pois é, Mané. Não, pô, me perdoe. Ele disse, me perdoe, santo, eu não sabia, que aqui não é pecado. No Brasil aqui não é pecado. Aí, enfim, passou-se, né? Saímos de lá. Sim, para piorar, eu olhei para as varandas, saiu um tubabe. O tubabe é um homem branco, né? Tubabe. E ele saiu da janela e foi para a varanda com aquela ceroula, aquele calção, samba canção, né? Sem camisa. E foi para a varanda. Aí Lohoma, quando olhou, eu botei a mão no olho. Lohoma, deixa! Não olha não. Aí vira o rosto, virei. Tá vendo aí, ó, uma ali, pronto. Vai sair agora uma mulher nua lá. Logo no motel. Enfim, passou aquela noite e foi sanado. Passou-se os dias. Dentro de 3 meses, eu entrei num curso de inglês. E eu estava estudando, né? Aqui, estudando tal, o curso online. E o professor ensinando, ele disse, olha, irmãos, olha, irmãos, ele disse, olha, existe uma grande diferença, e isso aqui é a questão agora da língua, aprendendo a língua e a cultura. Motel e hotel em inglês, motel no Brasil tem uma conotação pejorativa. Porém, motel e hotel e motel em inglês é a mesma coisa, certo? O que vai mudar é a funcionalidade, o prédio, a estrutura, isso, a estrutura. Porém, os modos operantes, que é para hospedar, né, os hóspedes, receber pessoas, é a mesma coisa. Hotel é a estrutura mais, digamos assim, mais clássica, mais fina, maior. E o motel é um lugar mais barato, é um lugar mais econômico e mais simples. Mas os modos operantes, o propósito é o mesmo. Porém, motel no Brasil é um ambiente de prostituição. É um ambiente que é pejorativo. Só que nós não tínhamos esse conhecimento, nós não tínhamos essa noção.
tanto cultural como também linguística, né, da questão motel no Brasil e motel em inglês. E criou aquela confusão naquela noite. E de todos, o errado estávamos nós e o coitado do pai Mané, não. E aí depois, irmãos, eu estava assistindo o vídeo da aula, quando eu vi, meu Deus, caiu a ficha, eu voltei 3 meses atrás e disse, meu Deus, fizemos uma injustiça com o pobre, com o pobre pai Mané. E aí, o pai Mané já estava no Guiné-Bissau, ele tinha saído já daqui de Gâmbia, estava trabalhando lá, e quando ele veio de férias, passar uns dias com a família, eu chamei Pai Mané aqui em casa. Ele veio me visitar. Ele disse, Pai Mané, eu quero pedir perdão. Ele disse, o que foi, santo? Eu disse, Pai Mané, o senhor lembra assim, assim? Ele disse, eu lembro. Aquilo eu aprendi bastante. Eu disse, não, Pai Mané, o senhor está certo. A questão de inglês, aí fui explicar e parou e disse, santo, só que eu não ia. Você, um pastor, outro pastor, eu estou aprendendo. Apesar do irmão dele ter uma profundidade ministerial, mas ele humilde disse, mas eu estou aprendendo. Então, não, Pai Mané, mas o senhor estava certo. Motel aqui não tem nada a ver com o contexto do Brasil. Nós aqui estávamos errados. Me perdoe. Não, está perdoado no nome de Jesus. Então, irmãos, é interessante, é engraçado. Eu não tenho como não dar gargalhada quando eu me lembro desse mico, é um mico que nós pagamos por não conhecer, certo, a língua do país onde estamos indo. Mas, por mais que você estude antes de você ser enviado para o campo, por mais que você aprenda, quando chegar lá, os micos serão inevitáveis. Eu tenho outros mais aqui, mas deixa para lá. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui esse testemunho dentro das nossas comemorações de 5 anos, trazendo aqui a memória do nosso amado Pai Mané, trazendo aqui o ensinamento, a questão do missionário e a busca pela língua do país que ele vai trabalhar, e também trazendo um pouco aqui de descontração com o meu mico de ter medo de entrar no motel nos Estados Unidos. Se você for viajar a qualquer motivo, seja qual for o motivo, nos Estados Unidos, qualquer outro país de língua inglesa, onde foi colonizado pelos ingleses, motel não é pecado, certo? É totalmente diferente. O motel no Brasil tem uma conotação pejorativa, mas na América, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui na Gâmbia, não tem. Você pode entrar no motel sem medo. Pai, Senhor, e até a próxima, em nome de Jesus.